E a cantora Elba Ramalho interrompeu seu show em Salvador após parte da plateia tentar militar contra o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto algumas pessoas começaram a pedir a saída do chefe do executivo, a artista disse que o momento se tratava de um show e não um comício. Pela nossa força, e nós temos uma garra enorme. Não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício. Mas tudo bem. Depois, parte das pessoas ainda puxou uma canção de apoio a Lula, mas foram vaiadas e a artista disse estar esperando elas se manifestarem para dar continuação ao show. Seguir? Estou esperando, né? A plateia está se manifestando. Após o acontecido, Elba disse que vivemos em um país democrático e que todos têm o direito de manifestar. Volto com você, Mota, que nos diz da cena. Olha, cada um tem o presidente que merece. É difícil encontrar uma frase que expresse melhor o que acontece no Brasil hoje. Talvez nunca tenha existido um contraste tão grande entre as posições definidas por dois candidatos à presidência. Não é só um contraste entre as ideias. O contraste é principalmente entre o comportamento de cada um deles e o que cada um deles simboliza. Um simboliza a ordem, a lei, a liberdade política e econômica, a segurança e os direitos, a vida e a propriedade. O outro se tornou um símbolo de esperteza, de trapaça, de fraude, de defesa de criminosos e enriquecimento ilícito. Quando o eleitor decidir o seu voto, ele vai estar escolhendo qual desses dois caminhos ele quer para o Brasil. E aí, Elba Ramalho tem razão. Cada um vai ter aquilo que merece. Ana. Vitor, assim como o Barroso, né, como nós mostramos no início do programa, eles falavam o que eles queriam, tanto os ministros do STF como os artistas, e nunca tinha resposta, nunca tinha um eco, e agora tem. E é muito comum aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, artistas, atletas, tivemos lá nos Estados Unidos também, há alguns anos, os atletas se ajoelhando para o hino americano, para a bandeira, e eles achavam que as pessoas não iam cobrar exatamente aquelas atitudes, e há uma cobrança. Então, vivemos numa democracia, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, cada um pode falar o que quiser, mas não pode escolher o que vai ouvir de volta. Augusto. Olha, a Elba Ramalho é uma cantora que ela transita entre vários setores aí, digamos assim, da música, várias modalidades da música popular brasileira. Ela é muito abrangente o público dela. Então ela entende uma situação que eu ouvi outro dia, era um diálogo, peguei de passagem, estava girando ali o dial e vi uma entrevista em que o entrevistador perguntava a dois cantores de música sertaneja o seguinte, ele fez a seguinte pergunta, esse momento que eu ouvi, era o final do programa. Escuta, vocês não acham desagradável vocês adotarem uma posição favorável a um candidato que é hostilizado pela maioria dos músicos brasileiros? Ele falou, maioria? Um deles. Como maioria? O Lula é apoiado pela MPB. Nós somos apoiados pela maioria dos espectadores, porque nós cantamos música sertaneja, que é muito mais popular e tem muito mais gente. E nós somos muitos. E aí começou a citar vários cantores de música sertaneja, então é o seguinte, você escolhe o modo de musical, é a forma musical que mais te agrada, aí pouco me importa, cada um tem uma. Mas você não pode dizer, se todos são cantores, que o Lula tem a maioria dos cantores, dos intérpretes da música brasileira. Ele tem a turma lá de Ipanema, Chico Buarque, Caetano, tudo isso. Mas eu me pergunto, sem entrar no mérito, tá, da obra musical de cada um, sem entrar no mérito, os músicos que apoiam o Bolsonaro têm muito mais público no momento. De novo, não estou discutindo que música é melhor. Eu estou atentando para fatos. Diga, Zé.
Eu acho sempre muito explosivo essa história de mistura da arte com opções políticas desse nível, né? Eu tenho ídolos que, quando fazem opção assim, política, eu fico arrepiado, né? Eu falo, não é possível. E acho muito estranho. Isso que o Roberto falou é muito importante. Toda eleição é importantíssima. Mas estas eleições desse ano vão definir o futuro do Brasil por décadas. Então, é muito mais importante. Toda eleição é importante, mas esta muito mais. Eu costumo dizer o seguinte, a Venezuela vive hoje o que os pais lá atrás optaram, né? Não só entre Nicolás Maduro, mas os governantes anteriores, e puxaram para o socialismo. Esta é a realidade da Venezuela hoje, uma decisão tomada lá atrás. Fosse hoje eleição livre, como era antigamente, né? Isso não aconteceria. Então, é disso que eu estou falando, da importância das eleições. A Elba Ramalho, eu assisti isso aqui, ela fez campanha para o Collor de Mello e foi execrada publicamente. Foi terrível a fase da campanha dela, que ela teve muita dificuldade. Então, ela foi vacinada. Essa mistura que eu estou vendo em alguns casos aí, isso não faz bem à arte, não faz bem à música. A arte é uma coisa livre, bonita, para se fazer o bem. A arte o ofício de fazer a pessoa se sentir bem. E entrar no... A Elba está certa agora, foi vacinada lá atrás, quando ela apoiou o Collor de Mello, e foi execrada publicamente, numa época que não existia mídias sociais, não existia nem internet, né? Eu me lembro de um episódio, a Cláudia Raia apoiou o Collor de Mello, que não era apoiado por esse grupo aí, dos intelectuais e tal, cineastas. E o tradicional Festival de Cinema Brasileiro aqui de Brasília tinha um filme em cartaz com a Cláudia Raia, né? Matou a Família e foi ao cinema. Ela era a grande estrela e tal, e o Alexandre Frota também. E ela convidou o Collor para ir na estreia do filme ali no Teatro Nacional aqui em Brasília. E nós, jornalistas, fomos atrás. Eu cobria a presidência. Do início ao fim. Toda vez que a Cláudia Raia aparecia, era vaia no teatro inteiro. E ela foi se agachando assim, foi abaixando na cadeira, e no final ela morreu e todo mundo aplaudiu. Ela saiu de lá arrasada. Uma grande atriz, uma grande figura, uma grande pessoa, e experimentou o amargo de fazer essa mistura de arte e exatamente política. Política deve, sim, ter a participação de todos, mas misturar a arte, ou seja, tentar levar seus fãs para um lado político, é um erro tremendo que eu tenho visto aí ao longo da história. Portanto, fez bem a Elba. Isso aqui é um show, é São João, não é um comício, não é nenhum ato político.